Bom, estamos aqui com Santarém Discos Plus com Luís Santos, provavelmente o melhor e o maior criador de altos em Portugal, onde os altos que vocês veem no nosso aquário central são todos proveniência do Luís e criação do Luís, que já vai na F2. Sim, neste momento tenho o F2, tenho duas gerações diferentes de F2, uns nascidos em 2020, que serão os que irão criar este ano, em princípio, e tenho outros de 2022 que também guardei, porque fui selecionando os melhores, e atualmente tenho duas gerações de F2 e alguns F0, também algumas selvagens do Rio Ventuário que eu queria muito criar este ano. Ainda é possível criar este ano? Eu penso que sim, de março a junho é a altura normal de criação deles, portanto está na altura de começar a separar os possíveis casais e no fundo começar do zero com estes F2. Esta parte é assim um bocado mais difícil, que é voltar a identificar casais, por tentativa e erro, pelo comportamento dos peixes e depois a partir daí, dentro dos melhores peixes, começar a criar os F3. Bom, uma das perguntas que eu queria te fazer, Luís, porque toda a gente que vê os teus vídeos pede-me peixes iguais aos teus. Pede-me peixes iguais aos teus. Eu gostava que tu só aqui revelasses em breves palavras como é que os mantens, porque eu sei que os mantens com pH de 7.5, não é? 7.5 e a água tem à volta de 250 ppm. Ok, porque muita gente e muitas pessoas não percebem que é possível manter discos selvagens com pHs acima do 7. E tu, na verdade, no teu caso... Eles têm sempre um período de adaptação inicial quando saem daqui, embora também use água da rede, que é uma vantagem que eu acho bastante grande quando voltamos. Não é a mesma coisa do que eu estar a importar selvagens de fora e eles de repente têm na água da rede, também temos que ver isso. Mas no fundo a adaptação, como eu já tinha falado contigo, até foi muito mais fácil do que outros discos que eu tenho, por exemplo do Rival Vasco, que a adaptação dos teus selvagens foi extremamente fácil. Para comerem foi... Para comer muito fácil, eu em casa até outras comidas que não usas aqui, eu uso granulados da Dr. Bassler, como tu sabes. Comidas congeladas, flocos da Tropical D50, que são os únicos que eu uso em termos de flocos. Então quer dizer que algumas comidas que eles nunca tinham comido começaram a comer? Aceitaram bem à primeira esses tipos de comidas, por isso, mesmo congelados, o que eu uso é o que eu uso nos meus outros discos, que é krill, da Ocean Nutrition, Mises, até aquela papa industrializada do Ice Flock, esse tipo de comidas congeladas. Quando eles chegaram, para os habituarem e como o objetivo é que eles comecem a comer o mais rapidamente possível, eu comecei na adaptação a pôr mexilhão e ameijo amigada. E eles depois começando a comer bem esse tipo de comidas, passados uns dias comecei a introduzir gradualmente outras comidas. Sim, comecei pelos congelados e depois passei para os secos, depois de estarem todos a comer. Isso foi um processo que demorou 2, 3, 4 dias? 4 dias. 4 dias. Sim. Eles começam logo a comer, como eu te disse, a ameijoa e o mexilhão, eles gostam muito, é uma comida muito gulosa e eles começam logo a comer. E proteica? Sim, e também proteica. Só que até começarem todos a comer ao mesmo nível demora 3, 4 dias. E a partir daí começa a introduzir gradualmente outras comidas. E tu levaste peixe por 2 vezes. Levaste primeiro 4, se não me engano, e depois levaste mais 4. Tu achaste que houve dentro da primeira para a segunda leva alguma hierarquia dos primeiros peixes em relação aos segundos? Ou dos segundos ou alguns que se impôs em relação aos primeiros? Eu penso que em termos de adaptação, eu como levei peixes, como tu disseste, até foi em 3 vezes, foi 2 vezes e depois trouxe mais 4 peixes no final. Os peixes que entraram à segunda vez, como já tens peixes a comer muito bem, também aquela adaptação inicial do começar a comer já não foi tão... Foi rápida, foi quase automático. Os outros peixes começaram a vê-los a comer e quando
quando os primeiros começam a picar, os outros começam logo a seguir também a ter o mesmo comportamento. Foi mais fácil até. E o pH, não sentiste qualquer interferência, tendo eles saindo aqui de um pH ligeiramente mais baixo, porque a água até aqui da torneira sai com um pH de 7, o teu pH sendo mais alto, não viste qualquer entrave ou problema na adaptação? Não, nada. Em termos é a água da torneira, como eu disse, o único pré-tratamento que eu faço é com filtro de carvão e de sedimentos, que a água entra pré-aquecida e é pré-tratada só com estes dois pré-filtros, não nitroquímicos. É tudo feito de uma forma natural? Tudo feito só com os pré-filtros e não utilizo absolutamente mais nada. E a adaptação foi muito fácil. Convido dizer que aqui a vantagem grande é que quando tu compras peixes que já estão gordos, já estão mais ou menos habituados às nossas águas, também é muito mais fácil. Não é a mesma coisa que importares vir um peixe fragilizado e tu tens de ter esse trabalho de uma quarentena brutal, medicação. Claro. Não tendo este trabalho inicial, as coisas foram Facilmente. foi muito fácil. Quer dizer que, no fundo, aquele mito que existe de manter bichos selvagens revelou-se que é muito mais fácil neste caso o risco. Sim, estes teus foram os primeiros selvagens que eu tive. Já tinha tido híbridos do Pivovarsky, do Iceflog, de diferentes proveniências. E o que se nota é que quando importas esses discos, normalmente são discos que não estão muito habituados nem à presença humana permanente, nem à iluminação que nós temos normalmente no aquário. Portanto, são discos que quando tu te aproximas do aquário, ou eu que tenho 2 miúdos em casa, eles assustam-se facilmente e começam a disparar contra os vidros. E foram discos que demoraram muito mais tempo também a comer. Os híbridos? Os híbridos, sim. Importação neste caso. Portanto, isto foi tudo um processo muito mais fácil. São peixes que estão habituados à nossa presença, são peixes que estão habituados à iluminação, não se assustam e quando tu metes a mão praticamente eles vêm-te comer à mão. Por isso, nesse aspecto, escolhendo peixes que já estão gordos, não vêm debilitados, que já estão habituados à presença humana, que já estão habituados à iluminação que tu usas no aquário, acabas por não ter problema. À própria água? À própria água também, sim. Mesmo com pH de 7.5, é algo que muitos questionam se realmente eles mantêm um pH de 7.5 com aquelas cores fabulosas como tu fazes os vídeos. A água tem que estar limpa, como já tinha comentado contigo, ou seja, a água tem que ter um nível de compostos nitrogenados sempre abaixo, ou seja, normalmente os nitratos têm sempre abaixo dos 10 mg por litro, constantemente, através da introdução de água nova, mas é uma água dura, como estivemos a falar, é uma água que tem um pH de 7.5, tem 250 ppm, mas acho que o mais importante aqui é como eu faço mesmo na adaptação dos alcools selvagens a este pH é possível desde que a água esteja limpa, ou seja, teres um sistema que tem uma filtragem já madura, com uma grande capacidade, através da SAM, mas ao mesmo tempo estamos a introduzir água nova regularmente, que é importante. Acredito que consiga manter com menos água, mas o sistema que eu uso é, como tenho lá outros peixes também, é um sistema que acaba por ser de prevenção. Bastante água, gasta-se água, obviamente. Pois, isso é fundamental. Não há outra solução. Mas não se gasta noutros químicos, é o que eu digo, prefiro gastar na conta da água do que gastar em produto. Claro, obviamente. Para terminar, diz-me uma coisa, a tua experiência que tens tido nos últimos tempos com os nossos peixes, com os F1s, parece que tem sido positiva porque, pronto, para já, o criar, como eu costumo dizer, não é a parte mais difícil, se bem que nos selvagens é bastante mais difícil do que nos híbridos. Mas o criar, ou eles começarem a colocar ovos, pronto, é uma questão de sorte e de tempo. Agora, o fazer crescer é a ciência de tudo isto. No teu caso, tens tido sucesso no crescimento dos peixes, pelo que eu vi. Eu tenho levado os peixes pequeninos, como tu viste, e até te pedi para eles poderem trazer o mais pequenos possível, sim, por isso é que eu os trouxe assim pequenos, para eles também poderem habituar às minhas águas e às minhas rotinas de alimentação. Eu quando o levei, neste caso, para haver o desmame da artémia recém-colhida, continuei-lhes a dar a artémia recém-colhida, embora eles já aceitassem outros tipos de alimentação, como falámos, e depois a partir daí comecei a introduzir comida congelada. Comecei pelos ciclopes, que é um invertebrado
que é um bocadinho mais, tem um tamanho um bocadinho mais pequeno que a Artemia e que eles aceitam muito bem. Achei curioso porque os altos, por exemplo, não aceitam, os altos não aceitam, como e cospem. Mesmo tu metas ao mesmo tempo que a Artemia recém-includida, achei piada porque os altos comem e cospem, a não escolher a Artemia, e se tu fizeres essa adaptação nos discos selvagens, eles aceitam, nos discos F1, perdão, eles aceitam muito bem essa comida. Isso é curioso, porque é uma comida que tem um teor proteico bastante elevado e é uma comida também de transição, porque a microbiota intestinal dos discos pequenos, quando começas a introduzir à bruta papa e quando introduzir o tipo de alimentação, normalmente dá aquelas adaptações intestinais e até problemas de infecções bacterianas internas que normalmente surgem nesta etapa. E ele está a introduzir vários tipos de alimentação, inclusive a papa, como eu te disse, também comecei a utilizar a papa, mas primeiro outro tipo de alimentação, ou seja, os ciclopes, depois comecei a dar também a artémia congelada, depois papa, e agora vou começar a introduzir outras alimentações, mas estão a crescer bastante rápido. Não tive perdas, como nós falamos, os 20 que eu levei aos 20 que eu tenho. Porque há uma questão que as pessoas habitualmente colocam, que é o crescimento dos F1s é muito menor e muito mais lento do que os híbridos. E a ideia que eu estou a ter e a experiência que eu estou a ter é exatamente o contrário. E no teu caso, então, estás habituado a fazer crescer árvores, parece que também é mais nesse sentido. Os peixes têm crescido, conforme eu vi, há 2 semanas. Os peixes agora estão com 4, 5 centímetros. Os últimos estão com 4, 5 centímetros. Os primeiros que eu levei, os 20, selecionei os 6 melhores. E tenho que estar com 11, 12, provavelmente sim. Começam a aparecer as cores. Em 11, 12 começaram agora a aparecer as primeiras cores, ainda estão com um padrão sólido, mas já começaram a aparecer as primeiras cores na cara. E estou curioso para ver o que é que sai dali. E levar estes 20 também até adulto, que é este projeto. Eu acredito que nesta fase inicial seja mais fácil obter este crescimento linear e tão rápido, como está a acontecer agora, bastante rápido, e depois a partir daí, como já temos falado, que aconteça um bocadinho como os altos, ou seja, é um peixe que tem um período de maturação maior do que um híbrido, não é? O híbrido chega ali aos 13, 14 meses e atinge o tamanho máximo. Pelo que tenho falado com outras pessoas que mantêm F1s, é que o crescimento dos F1s é mais prolongado no tempo, embora seja linear, é um peixe que demora um bocadinho mais de tempo a crescer, mas que é capaz de atingir o mesmo tamanho máximo, mas num espaço maior, até aos 2 anos, por exemplo. Vamos ver, se não é para isso. Vamos ficar atentos, vais colocando os teus vídeos e eu vou partilhando, e eu também tenho muito interesse em ver como é que pões os peixes, pode imaginar. Aliás, estou a vendê-los todos, eu não estou a ficar com nenhum, tu é que és saber a base de como é que é para ver a parte genética destes peixes. Outra coisa que nós estávamos a falar há pouco, eu para mim, por exemplo, tenho lá selvagens, como nós falámos, estavas a dizer que a parte de criar que é entre aspas a mais fácil e a fazer crescer é a mais difícil, mas eu, por exemplo, prefiro vir aqui e venho buscar vinho, porque as pessoas também não têm ideia do que é a criação de discos, também estraga os peixes, entre aspas. Claro. Ou seja, se estás ali a criar os peixes, a logística de eu estar a separar os meus selvagens, que eu tanto gosto, ou outro aquário, o perigo que existe na habituação de sair de um comunitário para ir para um cubo, não é? Claro. O criar os peixes e o desgaste natural que a criação também traz aos peixes adultos, para mim acaba por ser muito mais fácil comprar pequeninos e prefiro fazê-los crescer. Dá muito mais prazer. Gosto mais que peguem 20, não peguem 100, né? Claro. Não tenho 100 e depois ando a escolher 20, pego 20, guardo aqueles 20 religiosamente naquele aquário e só me dedico àqueles 20 peixes. E da primeira vez foi extremamente difícil porque eram tão pequenos que era quase impossível fazer uma seleção. Sim. Foi mais na base de, vamos ver o que é que sai. Obviamente uns crescem mais do que outros, foi o que nós já falámos, nos altos é igual, nos outros peixes também sempre igual. Temos pessoas com 2 metros e nós temos com 1,60 m e pouco, não faziam 1,70 m. Por isso, quando queremos, é a mesma logística de quando nós compramos uns híbridos. Normalmente, quando queremos ficar com 6 peixes, compramos 10 ou compramos 12, para depois selecionar 6, não é? E que esses 6 fiquem muito bons. E é o que tentamos fazer. Estes 20 até agora os últimos estão com um crescimento muito linear e muito parecido uns aos outros, que é interessante.
É engraçado A isso. maior parte dos peixes também tem as linhas certinhas, que foi o que nós falámos. Não parecem ter formações nas guelras, Parece-me que é que importante. geneticamente estes últimos são realmente muito melhores. Muito ativos. Não tive problemas nenhum, não tive que medicar. Fiz só o Anapur na comida, como eu te falei, aqueles 3 dias. Mas de resto não vejo os peixes coçarem, não vejo os peixes a respirar rápido. Estão muito ativos, comem, que é uma coisa parva. E eu tento ali 3 em 3 horas dar-lhes, quando estou em casa, dar-lhes comida. E já com aquele sistema novo de Artémia, que depois, mais tarde ou mais cedo, vais aí apresentar. Agora já não comem Artémia recém-colhida, Pois, já comem eu outro tipo sei. de comida. Já parei com a Artémia Este- recém-colhida, que já estão grandes Estes para também isso. não ligam nenhuma já à Artémia. Já não, eles quando começam a comer a papa e começam a comer outra coisa mais substancial, já deixam de Não, ele é ter, muito pequena para a boca deles, já não ligam nenhuma. deixam de Já ter ficaram lixo, não é? interesse. E Mas agora tem- comecei a dar Artémia, por exemplo, hoje achei piada, comecei a dar Artémia congelada. E eles comerem. E eles inicialmente não sabiam bem o que era aquilo, depois começaram a picar e deu-lhes o sabor e foi tudo. E agora é intervalar papa, artémia, misis, grilo, fazer assim um intervalo e com alguns granulados também pelo meio. Bom, Luís, olha, mas quero que o pessoal goste lá em casa destas nossas conversas que habitualmente temos sem câmaras à nossa frente e espero fazermos mais para termos um retorno deste trabalho que o Luís está a fazer com os nossos F1s, porque é ele que está a fazê-los crescer e mérito a todo. Um abraço. Obrigado.